Olá, seja bem-vindo a essa aula de filosofia. O meu nome é Maximilian Salles, sou professor de filosofia e hoje eu vou falar para você das principais características do pensamento do Barão de Montesquieu, um filósofo que vem sendo muito cobrado no Enem. Montesquieu viveu durante o século XVIII e, portanto, ele viveu durante aquela efervescência do iluminismo, naquele apreço pela razão, naquele desprezo pela religião, aquela tentativa de afastamento do pensamento medieval. Montesquieu vem sendo cobrado no Enem e é muito conhecido por esse livro que ele escreveu, chamado O Espírito das Leis. O que é importante para você que vai fazer o Enem conhecer desse livro é como Montesquieu divide as formas de governo e como ele pensa a separação entre os poderes. A gente vai ver isso em instante. Para Montesquieu, as leis são um artifício criado pelo próprio homem, por isso ele chama de leis positivas. Aqui ele se afasta um pouco da compreensão de lei que existia no período medieval, que compreendia essa lei como natural e advinda de Deus. Aqui, para Montesquieu, as leis são criadas pelos próprios homens para que eles consigam viver e alcançar o bem, que é a estabilidade e a segurança. Mas para compreender as leis de uma certa região e de um certo país, é preciso que você compreenda os diversos fatores que influenciam essas leis, como as pessoas que vivem naquela região, a geografia daquele lugar, se aquele lugar é quente, se aquele lugar é frio. As leis, para quem está de fora de uma certa região, podem parecer confusas e até equivocadas, mas para entendê-las, como Montesquieu diz, é preciso que você compreenda esses diversos fatores que fazem com que as leis sejam daquele jeito, ou seja, essas leis, por serem positivas, serem criadas pelos homens, depende muito da estrutura que essa sociedade analisada é constituída. Mas vindos para os principais aspectos que são cobrados no Enem, Montesquieu divide as formas de governo em três: a forma republicana, a forma monárquica e a forma despótica. E a gente vai ver as principais características de cada uma agora. A forma republicana, para Montesquieu, um governo republicano pode ser compreendido como dois governos diversos. Pode ser o governo de uma democracia, como a gente vive hoje, ou seja, a gente vive numa democracia republicana, e podem existir a aristocracia. Mas então o que é uma democracia para Montesquieu? Na democracia, Montesquieu considera que o povo é o único soberano de si mesmo. Para Montesquieu, cada forma de governo que existe tem um princípio e tem uma forma que pode corromper esse governo. E o povo governa através de representação. O povo pode escolher os ministros e ser aconselhado pelo Senado para que seja possível governar. Então, o que é fundamental na democracia também é o voto e o sufrágio. As pessoas precisam votar para escolher os seus representantes e assim governar. Então, o soberano é o povo, mas o seu poder emana através da representatividade. O princípio da democracia, que é a virtude política, nada mais é do que o amor das pessoas às leis e ao país. Isso pode ser resumido como o amor ao que é público e não aquele apego demasiado à sua vida individual, à sua própria individualidade, aos seus desejos. Na democracia, as pessoas precisam ter esse princípio e se interessarem pelo que é público, pelas leis que regem suas próprias vidas. Então, é importante que você saiba que essa virtude política, ela não é natural. E se não é natural, é importante que haja um sistema de educação na sociedade que faça com que as pessoas identifiquem os seus interesses pessoais com os interesses da própria sociedade, da própria democracia, porque assim as pessoas vão desenvolver essa virtude e vão fortalecer o governo. Então pense um pouco sobre a sua vida e veja que, como a gente vive numa democracia representativa, a educação que você teve e vem tendo até agora tem certa confluência com os interesses da sociedade que a gente vive. Porém, Montesquieu também fala como a democracia pode ser corrompida. E aí existem duas maneiras com que a democracia pode ser corrompida. Ela pode ser corrompida pelo excesso de desigualdade e pelo excesso
de igualdade. A desigualdade para Montesquieu acontece quando os indivíduos não conseguem identificar os seus interesses individuais com os interesses da sociedade, com os interesses do Estado. O que leva Montesquieu a pensar que esses indivíduos que agem de acordo com seus interesses individuais buscam poder político sobre as outras pessoas, assim causando uma extrema desigualdade. A outra maneira que a sociedade democrática, que um governo democrático pode ser corrompido no pensamento de Montesquieu é justamente o oposto, que é a tentativa de uma igualdade extrema. Isso quer dizer que os indivíduos não se contentam a serem iguais enquanto cidadãos. Consequentemente, eles querem assumir funções que estão para além daquelas que o cidadão possui. As pessoas acabam não respeitando mais poderes hierárquicos políticos. Então, algumas pessoas podem querer exercer função de um juiz, podem querer exercer a função de um poder executivo. Isso que significa dizer que as instituições acabam perdendo o poder e assim não mais se reconhece a democracia como uma instituição e as leis positivas criadas para ela. Essas duas formas de corrupção, a desigualdade e a extrema igualdade, podem levar a democracia à ruína, a democracia a acabar. Então, a próxima forma de governo republicano que Montesquieu pensa é a aristocracia. A aristocracia é um governo republicano que é comandado por um pequeno grupo e cujo princípio orientador é a moderação. E essa moderação ela é guiada através das leis. Quer dizer, a função principal da lei na monarquia é guiar o pequeno grupo que governa essa sociedade em direção à moderação. Mas o que é a moderação na aristocracia e por que ela é tão importante? Primeiro você precisa saber que se há um pequeno grupo que governa a sociedade e esse grupo não tem nenhuma lei que exige deles a moderação, significa que eles podem acabar exercendo o poder com demasiada força e assim fazendo as pessoas que não fazem parte desse pequeno grupo perceber a diferença que há entre a vida dessa aristocracia e as pessoas que não fazem parte, as pessoas que não são aristocratas. Então a lei tem como função primeiro fazer com que a aristocracia não abuse do poder que tem, tentando evitar que esteja sob o poder da aristocracia a função de criar taxas, de criar imposto para aquela sociedade, para assim evitar o abuso. Depois, a segunda função da lei é a tentativa de disfarçar a diferença que há entre as pessoas da aristocracia e entre as pessoas comuns. Porque, ao fazer esse disfarce, as pessoas que não são aristocratas, as pessoas que vivem sua vida de maneira comum, não vão sentir a sua falta de poder e a sua falta de riqueza. Isso significa para Montesquieu que a nobreza precisa ter uma vida simples e modesta para que as pessoas não percebam as diferenças que há. E assim esquece que de alguma maneira estão subjugados e estão sob um poder que é mais forte que eles. E a terceira e última função da lei para Montesquieu, para que a moderação seja sustentada, é que as casas nobres precisam ser iguais em poder, porque se houver algum desequilíbrio, pode-se assim corromper o Estado, porque não vai mais haver a moderação. Então veja que essas três funções da lei que Montesquieu pensa na aristocracia servem para fundamentar a moderação desse pequeno grupo para que ele se mantenha no poder. E a outra forma de governo que Montesquieu pensa é a monarquia. Na monarquia, uma única pessoa governa, por exemplo, um rei, mas esse rei precisa prestar atenção a certas leis. Para Montesquieu, a vontade de ganhar a honra é uma vontade natural e que guia a ação de todas as pessoas. Durante um regime monárquico, a única função da educação é instigar a ambição das pessoas para que elas procurem ainda mais esse princípio orientador da monarquia, que é a honra. Corrompendo a honra, se corrompe a própria monarquia. Mas como é que se corrompe e como é que se degrada a honra? Quando a ação desse monarca destrói as instituições que são defendidas pela lei e quando o monarca age contra a honra, então ele está causando a degradação da honra e, portanto, os cidadãos não podem mais identificar um sistema de honra. Então aí a monarquia
acaba se degradando, porque o monarca, que é o seu governante, vai contra as instituições e contra a lei e contra a honra, que é o princípio orientador do seu próprio governo. O próximo tipo de governo que Montesquieu pensa é o despotismo. Como você está vendo aqui, o despotismo é um governo no qual uma única pessoa tem o poder. Essa pessoa não precisa de lei alguma para governar. O seu governo se dá através da sua própria vontade, de seus caprichos individuais e, portanto, o princípio orientador de uma sociedade que vive sobre um despotismo é o medo. Então, as pessoas que vivem sobre um governo despótico não são nada diferente de escravos, porque precisam obedecer à vontade única e exclusiva de uma pessoa e têm constantemente a sua vida e a sua integridade física não asseguradas. Então, a qualquer momento, você pode sofrer esse tipo de violência. O medo é o princípio orientador do despotismo. E como é que se dá, então, a corrupção do despotismo? A gente viu sempre que se dá através da desestruturação do princípio que orienta o governo. Então, a corrupção contínua acontece, a propriedade não fica segura, o comércio não consegue florescer, o Estado fica pobre e as pessoas ficam em constante estado de insegurança por causa do medo. E isso enfraquece a própria estrutura do despotismo. E esse enfraquecimento pode levar o Estado despótico a acabar. Porém, não pense que ao acabar um Estado despótico, pode daí surgir um Estado republicano como uma democracia, por exemplo. É mais correto pensar que de um governo despótico vai surgir outro governo despótico. Então, essa foi a divisão dos tipos de governo pensados por Montesquieu. Agora a gente vai ver o que significa liberdade para esse filósofo e ver como a partir desse conceito de liberdade surge a teoria da divisão dos poderes que compõem o Estado. A liberdade para Montesquieu é diferente do desejo individual. Isso significa que a liberdade não é fazer o que o indivíduo quer. A liberdade para Montesquieu é viver sob a segurança da lei para que nosso corpo e nossa integridade física seja protegida. Portanto, é preciso que haja uma limitação entre os poderes, porque Montesquieu argumenta que é sabido pela experiência que quando os homens, e eu digo qualquer ser humano, tem nas mãos poder, tende a usurpar o poder. O que isso significa? Se você tem um poder, você tem a tendência de abusar o poder. Para que haja a limitação desse poder, é preciso que haja outro poder, ou seja, um poder limita o outro para que assim as pessoas que têm a posse desse poder em certo momento histórico não abusem do poder. Essa limitação entre os poderes, a existência de poderes que se limitam, existe para que a liberdade seja assegurada, ou seja, que o indivíduo possa viver sob certas leis para proteger a si mesmo. Por último, isso evita a tirania. Então, como é que Montesquieu pensa essa divisão entre os poderes? Olha, ele pensa que em um Estado, por exemplo, republicano e democrático, devem existir poderes específicos que limitam a si mesmo. Então, por exemplo, ele diz que existe o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. Cada um tem uma função e, além da função que tem, também serve para que limite o outro. E a gente vai ver isso agora com um pouco de cuidado. Então, se você chegou até aqui, você vai saber que existem certas disposições que facilitam o controle dos três poderes. O controle de um poder que limita o outro. Por exemplo, o poder legislativo para Montesquieu deveria ter o poder de taxar, ou seja, de criar imposto e impedir, portanto, o executivo de criar financiamento para compor sua vontade arbitrariamente. Isso quer dizer o quê? Que como o legislativo é o poder que tem a responsabilidade de criar imposto, tira do executivo conseguir dinheiro para si mesmo para impor sua própria vontade nos demais poderes e nos cidadãos. Já o executivo tem o direito de vetar os atos do legislativo. Já o judiciário, ele é um poder que é completamente independente desses dois aqui. O judiciário é um poder que
deve ser restringido apenas a aplicar as leis. O que se deve restringir do Poder Judiciário é que ele aplique as leis para casos particulares de maneira fixa e constante. Então, o Judiciário é um poder que fica afastado do Legislativo e do Executivo e a sua única função é aplicar o rigor da lei, porque se uma única pessoa ou um grupo tiver o poder de controlar esses três poderes, o poder de taxar, o poder de criar leis, o poder de executar as leis e o poder de julgar as pessoas, então vai sair a uma tirania e a liberdade tem que ir contra a tirania para garantir a segurança das pessoas. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, que você curta e que você se inscreva nesse canal, porque aqui você vai aprender os principais conceitos dos filósofos e você já vem aprendendo, que mais aparecem no Enem. Então até mais, até o próximo vídeo e tchau!